Saudações do universo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel, e hoje é dia 29 de janeiro de 2022. O vídeo de hoje é sobre a religião, sobre filosofia, sobre o mundo atual e algumas conclusões, alguns pontos de vista que a gente deve mudar, talvez, né? Então, a religião, a essência da palavra religião, ela vem de religar. Religar é a forma como tu se conecta com o que é superior, com o que é divino, com Deus. Então, religião, analisando por esse ponto de vista, é algo muito pessoal. É algo que vai de cada indivíduo se conectar. Mas atualmente a gente vê também a religião, né, num contexto amplo, num contexto macro, que seria a religião do cristianismo, do islamismo, do budismo. A gente vê essas religiões como grandes, né? E quando muitas pessoas se dizem, por exemplo, contra o cristianismo, elas muitas vezes não estão indo contra determinado indivíduo ou contra a essência do cristianismo, mas os argumentos que são formados pelas pessoas para irem contra o cristianismo, por exemplo, eles são formados através do que a igreja fez depois de Cristo, principalmente. Então, filosoficamente falando, se a gente analisar o cristianismo pelo ponto de vista de Cristo, do que Cristo fez, ela é perfeita. Se a gente analisar toda a escritura bíblica, é um manual de instrução para tu viver uma vida em harmonia com Deus, uma vida regrada, uma vida reta. E aí o que as pessoas fizeram depois, tem uma frase que diz que quanto maior a luz, maior a sombra, né? Cristo, que foi a maior luz do mundo, veio, e o que as pessoas fizeram depois, nesses 2022 anos depois dele, o que as pessoas fizeram foi escurecer essa luz. Então essa luz é tão grande que ela vem com trevas, mas não é a luz que é a treva. As trevas são as pessoas que vieram depois e fizeram trevas com tudo isso. Então, o que a gente deve aprender no conceito cristão, no conceito do cristianismo, que é a essência que eu sigo? O que a gente deve aprender com o que eu tentei expor aqui para ti? Primeiramente, religião, esse religar, ele é muito pessoal. Então, a partir do momento que tu pega a Bíblia e pessoalmente, sozinho em casa, analisa ela e conversa com ela individualmente, de forma individual, tu tem um aprendizado enorme, porque tudo que está nela é verdadeiro. O segundo aprendizado é que esse religar, ele pode ser, essa religião, essa forma como tu se liga, ela pode ser individual. Ela não precisa de nada externo. E o terceiro aprendizado é para tu não ter preconceito ou conceitos com o que os outros fazem de negativo. Esse foi um ensinamento de Cristo, em que ele disse para tu não olhar o cisco no olho do teu próximo, sendo que tem uma trave no teu. O que ele quis dizer é para tu não julgar o outro. Se a gente analisa toda a verdade bíblica, a gente conclui que o que a gente deve fazer, o que a gente deve cuidar, é de nós mesmos, do nosso interior, da nossa família, buscar uma vida reta e amando a Deus sobre todas as coisas. De forma bem resumida, é isso. Então, não convém ao ser humano julgar o próximo.
Isso é algo de Deus. E Deus é tão perfeito que existe a lei da semeadura, em que tudo que se planta se colhe. Quando a justiça de Deus vem para a terra, isso não significa que Deus é ruim. Isso significa que as ações humanas, por não estarem em consonância com Deus, têm uma consequência. Então o terceiro aprendizado se resume em tu não julgar o próximo, não julgar o que a igreja fez depois de Cristo, não julgar tudo isso. Quando tu entra em conflito com outra pessoa sobre religião, sobre qual é melhor, tu tá, mesmo que tu tente ir pelo lado certo, tu tá contribuindo para uma negatividade, um lugar que não vai ter conclusão, que não vai ter coerência. Agradeço a quem assistiu e até o próximo vídeo.